Olá, alunos! Seja bem-vindo ao canal Tudo sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e no vídeo de hoje nós vamos analisar esse tema que está aparecendo aqui em cima, formação do território brasileiro. Então, deixa eu aumentar o zoom aqui para você ver bem o título da aula. Olha só, formação do território brasileiro. E o que você vai ver nesse vídeo? Não vai ser uma aula naquele estilo do quadro de giz que eu faço aqui que você está acostumado. Não, vai ser uma aula onde nós vamos analisar aqui os mapas, vamos ler os textos, eu vou explicar para você, vai ser bem tranquilo, bem calmo e ao final dessa explicação, você vai ter uma lista com 4 questões para você resolver, tá? Então, bem tranquilo, vou explicar para você, fique à vontade para tirar suas dúvidas, para fazer perguntas, você pode pausar o vídeo e voltar, assistir quantas vezes você quiser, vai ser uma aula bem legal, tá? Então vamos começar falando sobre a formação do território brasileiro. Deixa eu aumentar um pouquinho mais o zoom, eu acho que esse tamanho aqui, deixa eu diminuir um pouquinho para a gente poder ler. Então vamos começar analisando o documento. Esse documento que eu fiz aqui, vamos escolher a cor vermelha, que é uma cor vermelha para a gente poder riscar, é legal, aqui, ó, riscar na cor vermelha. Então veja só. A formação do extenso território brasileiro é consequência de um longo processo de expansão resultante do contato entre povos locais e colonizadores europeus, tá? Então, quando nós falamos assim em formação do território brasileiro, talvez você esteja perguntando, como assim território brasileiro? Então, veja só, quando você vê o mapa do Brasil, esse mapa aqui, deixa eu reduzir aqui o zoom. Esse mapa que vocês estão vendo é um mapa que mostra o território do Brasil em 1500. É claro que o Brasil não tinha ainda essa divisão que nós conhecemos, porque o território começou a se formar, a se desenvolver a partir da chegada dos portugueses aqui. Mas o que eu quero dizer é que esse território com essas fronteiras, com todos esses limites que você observa aí, se formou ao longo de vários anos, ao longo de séculos. E tudo isso acontece a partir da chegada dos colonizadores europeus e o contato deles com os índios, tá? Então, se você está anotando aí, você pode anotar aí no seu resumo o seguinte, deixa eu selecionar aqui o nosso marca-texto. Olha só, você pode anotar aí no seu material, assim, ó, colonizadores europeus, tá? Então, eles vieram lá da Europa em embarcações conhecidas como caravelas e ao chegar aqui tiveram contato com povos locais. Quem eram os povos locais? Os povos locais eram povos indígenas, tá? Então muitos índios habitavam o território brasileiro nesse momento. Tá? Então, ao estudar esse processo, devemos lembrar que os colonizadores portugueses foram se apropriando das terras que hoje constituem o Brasil e conquistando a área onde viviam cerca de 4 milhões de pessoas distribuídas entre mais de 1000 povos diferentes, que nós chamamos de indígenas. Tá? Então, não era uma única tribo, tá? Não era uma única tribo, eram centenas de povos, até que são mais de 1000 povos diferentes que constituem uma população aproximada de 4 milhões de pessoas, tá? Então, os portugueses tiveram contato com essa população ao colonizar o território brasileiro. Então, veja só, vamos dar uma olhada aqui nesse mapa. Esse mapa, ele tem esse título, tá? Então, é importante a gente sempre, ao analisar o mapa, pessoal, é importante sempre olhar qual é o título do mapa. Olha só, o título do mapa é esse aqui, ó. Brasil, principais povos indígenas no ano 1500. Então, quem eram esses povos? Aqui eu tenho uma legenda, tá vendo? Esse lugar aqui, ó, nós chamamos essa região do mapa, nós chamamos de legenda, tá bom? E aqui a gente consegue saber quais eram os povos naquele período. Você consegue ler? Então veja só,
Nessa cor amarela que vocês estão verificando aqui, tinham os povos tupi-guaranis, tá? Então veja só que boa parte do território brasileiro é ocupado por tupis-guaranis, tupi-guaranis. Na cor laranja, essa cor laranjinha aqui, ó, que vocês estão vendo, que é uma área considerável também, existiam as tribos G, tá? É um território dos grupos G. Na cor verde, Aruaque. Na cor, nessa verde cana, né, um verde mais claro, Cariba ou Caraíba. Logo embaixo, na cor lilás, né, roxinho, Cariri. Depois, a tribo Pano, Tucano, Charrua e outros grupos, tá? Então percebam que o território brasileiro ele é ocupado por diversos grupos indígenas a partir desse mapa, tá? E essas bolinhas aqui mostram então as áreas e grupos remanescentes, tá? Então essas áreas aqui são as áreas que eram ocupadas pelos indígenas e as bolinhas representam os grupos remanescentes dessas tribos, tá? Durante 1500. Em 2017, estima-se que o território brasileiro vivesse em aproximadamente 897 mil indígenas divididos em 230 diferentes povos, tá? Então, percebam isso. E é interessante também, aluno, o seguinte, que houve um confronto entre portugueses e indígenas, tá? Então, muitos indígenas foram mortos na mão, né, desse ataque, dessa colonização portuguesa, e outros morreram com as doenças que eles trouxeram de lá para cá. Hoje o pessoal fala aí de coronavírus e tal, né, Covid-19, mas a chegada dos europeus aqui na América, dos portugueses aqui no Brasil, trouxeram consigo vários vírus e várias doenças que não eram comuns aqui. E como não existiam vacinas naquele período, então esses índios morreram também a partir dessas doenças, ok? Então, dando sequência aqui no nosso material, agora nós vamos falar um pouco mais da formação do território brasileiro. Agora nós vamos detalhar essas informações. Então, acompanhe aí. Em fins do século XV, portugueses e espanhóis, entre outros povos europeus, lançavam-se em busca de novas terras para a colonização. Tá? Então, no século XV, no mundo estava acontecendo as grandes navegações, ok? Então, eles saíam do continente europeu e iam para outras regiões, tá? Então, havia uma expansão na área da navegação e havia uma disputa, uma competição entre portugueses e espanhóis. E ao fazerem isso, eles chegaram às terras atualmente chamadas de América. Então vamos anotar aqui, ó, essa expansão essa competição entre portugueses e espanhóis trouxeram eles para um continente, para terras que foram chamadas de América, que é o nosso continente, onde estabeleceram tratados para dividir o território. Mais tarde, as terras ocupadas pelos portugueses formariam o Brasil, tá? Então, a área que os portugueses ocuparam, posteriormente vão dar origem ao território brasileiro, ok? Como os portugueses não conheciam muito bem o território que colonizariam, as fronteiras ainda não estavam muito bem definidas. É por isso que quando eu mostrei lá no mapa, falei, olha, esse mapa com essas fronteiras aqui não eram assim em 1500. Não eram assim. Elas foram se estabelecendo ao longo do tempo. Para garantir o poder sobre as terras ocupadas, explorá-las e protegê-las da invasão de outros povos, como, por exemplo, os franceses, holandeses e espanhóis, né, que nesse período estavam nessa expansão, aconteceu o seguinte, olha só, a coroa portuguesa, em 1534, dividiu o território em capitanias hereditárias. Anota aí, ó. Capitanias hereditárias, que eram lotes de terras entregues pelo rei de Portugal à administração de nobres ou funcionários de sua confiança.
Tá? Então eles dividiam esse território para que outros não ocupassem. Tá? Então esse território, né, esses lotes que eram dados para outras pessoas, ficaram conhecidas como capitanias hereditárias. Beleza? E a partir daí começa a haver a expansão territorial. O território inicialmente dominado pelos portugueses expandiu-se significativamente, ultrapassando a linha estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas. Tá? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre o Tratado de Tordesilhas. Opa, ficou meio torto aqui. Inclusive, olha só, eu já fiz uma aula completa sobre o território brasileiro, né, em outro formato, não assim, que ficou bem legal. Depois eu vou deixar aqui o card, vou deixar um card bem aqui, ó, para você acessar, ou vou deixar na descrição do vídeo para você assistir, tá? Vai falar sobre o Tratado de Tordesilhas, Tratado de Madrid, todos esses tratados aí, de uma forma bem explicada para você se inteirar do assunto, tá? Então aqui eu só vou falar brevemente sobre isso. Então voltando rapidinho aqui, olha só. O território inicialmente dominado pelos portugueses expandiu-se significativamente, ultrapassando a linha estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, que tinha delimitado as terras que cabiam aos espanhóis ao oeste e aos portugueses a leste. Então, o Tratado de Tordesilhas é uma linha que dividia o território brasileiro, o território da América, vamos falar assim, e em áreas que portugueses e espanhóis podiam explorar. Cada um tinha o seu território. Muitos fatores contribuíram para a ocupação e a expansão do território desde então, entre os quais as bandeiras e incursões de bandeirantes ao interior da colônia para aprisionar indígenas que seriam escravizados e buscar metais preciosos, ouro, prata, nos séculos 16 e 17. Tá? Então, além da presença portuguesa, outros fatores contribuíram para que o território brasileiro se ocupasse. Por exemplo, nós podemos falar sobre as bandeiras, né? Opa, deixa eu mudar aqui. Deixa eu usar aqui, ó. Aqui, as bandeiras, que eram um grupo de pessoas, né? Como se fosse uma comitiva, uma caravana, que levavam bandeirantes, que eram homens que caçavam indígenas fugidos e posteriormente escravos, tá? Então eles aprisionavam os índios e depois escravizavam eles, tá? Eles eram vendidos como escravos. E eles também buscavam metais preciosos como ouro e prata entre os séculos 16 e 17. Então, à medida que eles iam avançando, o território ia sendo ocupado. Veja o mapa que nós vamos analisar agora, esse mapa aqui, ó. Brasil, formação do território entre os séculos 16 até o século 20. Então a gente consegue perceber o seguinte, veja só, a gente consegue perceber nessa linha vermelha a ação dos bandeiras, tá vendo? As principais bandeiras, elas saem aqui, ó, da região hoje conhecida como Sudeste. Eu vou usar a cor, vamos pegar uma cor diferente, vamos usar a cor... Que cor que seria legal? Um branco, né? Vamos usar o branco aqui, ó. Essa linha aqui, tá vendo? Essa região aqui, que hoje nós conhecemos como Sudeste, era a origem das bandeiras. E essas bandeiras, esses bandeirantes, veja que eles viajavam por todo o território brasileiro, tá vendo? Eles chegavam até aqui no extremo norte. E à medida que eles viajavam pelo território brasileiro, eles paravam para poder comer, para poder descansar e assim por diante. E onde eles paravam, o que acontecia nesses lugares? Havia uma comercialização de produtos, alguns, né, se alimentavam, e aí passou-se a formar algumas cidades. As primeiras cidades, povoados, surgem também devido à presença da ação dos bandeiras. Tá? A gente consegue perceber também, aluno, o seguinte: qual área foi ocupada inicialmente no território brasileiro? Você conseguiu perceber? Analisa aí o mapa. Então a gente consegue perceber que aqui, olha só, o litoral brasileiro, tá vendo?
Ó, o litoral brasileiro, ele foi ocupado inicialmente. Por que ele foi ocupado inicialmente? Vamos usar outra cor para poder falar sobre isso? Vamos usar essa cor rosa. Veja só, da onde que os portugueses vieram? Eles vieram da Europa, tá? Então, o caminho deles, eu vou riscar aqui de azul. Então, eles vieram da Europa, olha, até chegar aqui, tá vendo? Então, inicialmente, o primeiro lugar que eles tiveram contato é com o litoral brasileiro. E aí, eles vão ocupar essas áreas aqui, litorâneas, tá? E posteriormente eles vão se espalhar pelo território brasileiro, tá? Então dá para ver como que foi a ação deles nesse período. O verde mais escuro representa a América Portuguesa no século XVI. O verde um pouco mais claro representa a América Portuguesa no século XVII. Esse verde, né, meio apagado aí que vocês estão vendo, principalmente aqui nessa região aqui, ó, que eu estou riscando aqui, aqui e aqui, mostra a América Portuguesa no século XVIII. A gente consegue ver um avanço de Portugal para os limites do Tratado de Tordesilhas, e a cor amarela representa o território que ainda não tinha sido ocupado no século XIX, tá? Até o século XIX. Então, uma boa parte do Brasil, praticamente a metade dele, ainda não tinha sido ocupada durante, né, até o século XIX, certo? Muito bem. Agora nós vamos, seguindo, vamos falar um pouco da exploração econômica do território. Então, quando nós falamos de exploração econômica, né, para você que está aí assistindo a aula, o que é economia? Alguns falam ali, guardar dinheiro no cofrinho e tal. Beleza, mas nós estamos falando de outro tipo de economia, de você vender um produto. Deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui em casa. Imagine que eu pegue esse anel, essa aliança, e resolva vender ela. Aí eu consigo dinheiro. Tá? Então, esse ato de vender esse produto e ganhar dinheiro é uma atividade econômica, tá bom? Para ficar fácil para você entender, né? Tranquilo? Então, vamos falar sobre isso. Como que os portugueses ganhavam dinheiro explorando o território brasileiro? É essa a pergunta que nós vamos responder agora, tá bom? Se você tiver com alguma dúvida, você pode pausar, voltar, assistir de novo, fazer anotações, é sempre importante, tá bom? Então vamos seguindo? Olha só. A exploração econômica do território, o território teve grande importância para a ocupação realizada pelos colonizadores, tá? Então, por que eles vieram para o Brasil? Para poder conseguir riquezas, tá? Então, houve uma contribuição muito grande à atividade econômica para ocupar o território brasileiro. Nas primeiras décadas da colonização das terras sul-americanas, os colonos portugueses não encontraram metais preciosos. Olha que interessante. Assim, eles começaram a explorar o pau-brasil, tá? Então, vamos anotar aqui, ó. Deixa eu usar aqui, ó. Vamos marcar, anota aí, ó. Pau-brasil ao longo do litoral para comercializá-lo na Europa, tá vendo? Então, nós só vamos analisando agora há pouco isso. Então, aqui embaixo vai ter um mapa que mostra melhor, tá? Aqui é esse mapa. Então, eles encontraram o pau-brasil na área litorânea, tá? Então, como eles vieram do litoral, eles ficaram estabelecidos aqui. Então, eles passaram a explorar o pau-brasil, que era uma madeira que é muito bem aceita na Europa, tá? Então, eles começaram a extrair o pau-brasil para vender lá na Europa. No século XVI, além da exploração do pau-brasil, nós podemos destacar também a produção de cana-de-açúcar, principalmente no nordeste do território. Começou a ganhar importância, tá? Depois a gente vai analisar o mapa com calma, tá? Vamos ver primeiro o texto, depois a gente analisa isso dentro do mapa. Nesse período, a ocupação colonial se concentrava no litoral. Lembra que eu falei que a colonização, a ocupação do Brasil inicialmente foi no litoral brasileiro, tá vendo? Nessa região aqui, ó, porque foi daqui que os portugueses vieram da Europa, né, chegaram no litoral e se estabeleceram ali.
A partir do século XVII, a expansão da colônia acompanhou o crescimento das principais atividades econômicas, a produção de cana-de-açúcar, novamente, produção de cana-de-açúcar, em algumas áreas do Sudeste, a pecuária em direção ao interior, anota aí, em direção ao interior, e a busca pelas drogas do sertão. O que eram drogas do sertão? Calma aí, que não é maconha, não é isso, vocês não podem, tá? Calma. As drogas do sertão, galera, é o seguinte, eram algumas especiarias, como o guaraná, o urucum, né? O urucum é aquela... eu esqueci o nome que se usa aqui, o urucum, aqui no Espírito Santo, mas é bem conhecida. É uma tinta vermelha que a nossa mãe, nossos pais colocam na comida para dar uma cor diferente, ela bem vermelha. Tá? Então utilizava-se o urucum nesse período, o cravo, a canela, a salsa, né, que é bem usada no peixe, acho que peixe, né, salsa, entre outras. E isso tudo, essa exploração acontecia na região amazônica, especialmente na área da floresta, tá? Mas em toda a região norte, né, que a floresta amazônica ela abrange não só o estado do Amazonas, mas boa parte de outros estados do Brasil e também da América do Sul, tá? Então essa exploração passou a acontecer ali. Drogas do sertão, então, eram especiarias, algumas especiarias que eram comercializadas lá fora, tá? Então tudo isso foi ocupando o território e depois nós vamos ver melhor no mapa. A expansão da pecuária pelo território e a expansão de ouro e diamantes. Então anota aí, agora, ouro e diamantes. Veja quanta coisa foi explorada no Brasil durante a sua colonização. Foram as principais atividades que favoreceram o domínio das áreas a oeste, já no século XVIII. No ano de 1750, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Madrid. Tá vendo? Antes existia o Tratado de Tordesilhas, agora, né, 1750, eles assinam o Tratado de Madrid, delimitando fronteiras bastante semelhantes às atuais. Esse tratado levou em conta o princípio da posse de terras, de modo que as terras ocupadas por Portugal passaram a lhe pertencer. Então, o que acontecia? Quando o Tratado de Tordesilhas, vamos fazer um desenho aqui? Agora eu preciso desenhar para vocês entenderem. Vamos fazer um desenho bem legalzinho aqui, vou fazer um desenho, aqui, eu estou desenhando com o mouse, então vou fazer um desenho assim, Imagine que aqui seja o território da América do Sul, território que engloba o Brasil. Então, a linha vermelha que eu vou fazer aqui representa o Tratado de Tordesilhas. Não vai ficar retinho, tá? Aí, beleza, o Tratado de Tordesilhas. Então, o que acontecia? De um lado do tratado, que eu vou colocar na cor azul, os portugueses poderiam ocupar. Tá? Todo esse território aqui. Eles podiam fazer o que quisessem com eles. Tá? E do outro lado, vamos pegar a cor amarela. Espanha, e esse amarelo ficou muito apagado. Vou pegar a cor rosa. Desse lado aqui, a Espanha poderia ocupar durante aí a colonização, certo? Muito bem. Só que o que aconteceu? Durante a exploração, naquele período não existia câmeras, não tinha satélite, não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Portugal começou a avançar o território. Portugal começou a invadir terras da Espanha. E aí, o que ia acontecer se eles não assinassem o Tratado de Madrid, pessoal? Ia haver uma guerra entre Espanha e Portugal. Já estava acontecendo alguns conflitos. Então, eles resolveram assinar um acordo. Nesse acordo dizia assim, Portugal, o que você já conquistou é seu, o que nós conquistamos é nosso, mas de agora em diante, ninguém avança mais. Aí, beleza, ficou tudo certo. Entendeu? Então, foi assim que funcionou o Tratado de Madrid.
No século XIX, desenvolvia-se no território um conjunto de atividades econômicas importantes, como a produção de café no Sudeste, de cacau e de algodão no Nordeste. Tá? Então, já no século XIX, outras atividades foram sendo realizadas. Tá? E aí vale você anotar então, a produção de café. A produção de café no Sudeste ela é muito importante, de cacau e de algodão também no Nordeste, e da borracha lá na Amazônia. Tá? Então, tudo isso contribuiu para a ocupação do território brasileiro. Tá? Então, deixa eu trazer esse mapa mais para cá. Vou deixar esse mapa bem aqui para a gente poder analisar ele. Lembra que eu tinha prometido? Tá, então vamos analisar esse mapa. Deixa eu usar aqui a cor vermelha para a gente fazer essa análise. Veja só, esse mapa ele mostra a exploração econômica do Brasil no século XIX. E aí a gente consegue perceber o café, olha só aqui em São Paulo, a exploração de café. Tá? Então a produção de café é bem intensa. Essa cor laranja mais forte aqui na região norte representa a exploração das drogas do sertão e da borracha que eu tinha falado. E depois a gente pode ver aqui a pecuária. Nós podemos falar sobre o cacau, olha só. O cacau e tantos outros. Eu vou ler aqui na íntegra o que era explorado nesse período, porque aqui vai ter uma atividade perguntando isso, tá? Então, quais atividades econômicas eram feitas no Brasil nesse período? Tá? Então, a produção de café, de mate, de cacau, de fumo, algodão, ouro e diamantes. E a exploração de drogas do sertão e de borracha, e também a produção de cana-de-açúcar e a pecuária. Tá? Então, o Brasil é um país bem diverso, né? Com uma economia bem diversificada, e tudo isso contribuiu para a formação do território brasileiro, ok? Muito bem, nós fizemos aqui a análise do material que eu disponibilizei. Eu vou ver se eu consigo deixar esse material para você baixar lá no nosso site. Eu estou criando uma área chamada biblioteca, que eu vou deixar materiais assim para você poder baixar, tá bom? Mas fica tranquilo que vai dar para você acessar esse material, né, de alguma forma. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Qualquer coisa você pode comentar aqui embaixo, que eu vou dar um jeito de você receber esse material, ok? Mas vamos analisar. Eu deixei aqui 4 perguntinhas para você resolver. Olha só a primeira. Explique como aconteceu o processo de formação do território brasileiro ao longo da sua história. Tá? Então você vai fazer um texto, um pequeno texto aí, 10 linhas, pode ser? E você vai explicar como que foi esse processo que eu acabei de explicar na aula. Tá? Para poder te ajudar, você pode vir aqui em cima. Você pode ler esse resuminho aqui, ó, isso aqui ajuda bastante, tá? E esse tópico aqui, ó, vai te ajudar, tá? Então você pode fazer uma leitura, né? Pode usar essas palavras que eu grifei aqui, ó, para poder direcionar o seu texto, tá bom? A questão 2. A partir da leitura do mapa Brasil, principais povos indígenas em 1500, liste os nomes dos povos indígenas que viviam no Brasil nesse período. Então, para resolver a questão 2, você vai vir aqui, ó, nesse mapa, ó, esse mapa, e vai dizer quais eram as tribos, os grupos indígenas que viviam no Brasil. Aí você pode usar essa legenda, tá bom? Fácil, né? E a terceira questão, a partir da leitura do mapa Brasil, formação do território, século 16 e 20, responda qual área do território foi ocupada primeiro durante o processo de formação do território brasileiro. Tá? Então, para você responder essa questão, você vai vir aqui, ó, vai olhar esse mapa, tá? E você vai dizer qual área foi ocupada primeiro. Falei, né? Nem vou repetir aqui, eu já falei. Aí, se você ficou em dúvida, você pode voltar no trecho que eu explico esse mapa, que você vai saber a resposta, tá? Mas analisando aqui já dá para saber. E por último, pessoal, a partir da leitura do mapa Brasil, exploração econômica do século XIX, responda quais atividades eram exploradas no território brasileiro. Então, quais eram as atividades econômicas exploradas? Então, é só você analisar essa legenda aqui que você vai conseguir.
Tá certo? Então eu quero agradecer a todos vocês que assistiram a aula, você que está aí na sua casa, está assistindo pelo celular, está assistindo aí pelo computador, pela Smart TV, né? Não importa por onde você esteja assistindo, é um prazer, né, dar aulas online para você que está em qualquer lugar do Brasil e do mundo, né? Eu tenho um público muito bom em outros países como Portugal, Angola, Moçambique, alguns países europeus e, claro, em todo o território brasileiro. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você ficou até aqui é porque você está interessado na aula, parabéns. Não deixe de deixar o seu like, tá? O seu like é sempre importante, valoriza muito o nosso canal, valoriza o vídeo. O seu comentário também, faça um comentário, isso contribui para que eu continue produzindo vídeos assim. E também não deixe de compartilhar, né, com seus amigos. Se você é um professor, compartilhe com seus alunos, né? Vamos mostrar esse canal para o maior número de pessoas, para que mais pessoas assim como você possa ter acesso a esse tipo de conteúdo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Tchau!